Tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais, é importante que o professor desenvolva o relatório individual da criança. Como é um documento que chegará nas mãos da família, é preciso que ele seja feito de uma forma que aquele responsável compreenda aquilo que está lendo. Em suma, o relatório individual do estudante é uma forma de mostrar à família, além de se comunicar com ela, como aquela criança está se desenvolvendo ao longo de um bimestre ou até mesmo semestre. Olá pessoal, eu sou Jardel Rodrigues, sou formado em pedagogia, já fiz estágio remunerado nos anos iniciais, já fui professor dos anos finais nos componentes curriculares de arte e ensino religioso, além de outros componentes. Atualmente estou trabalhando na educação infantil como auxiliar de desenvolvimento infantil, já fui professor da educação infantil na faixa etária de crianças bem pequenas e atualmente também sou estudante de licenciatura em matemática na Universidade Federal do Ceará. Antes de eu trazer para vocês um modelo de relatório individual para a educação infantil, eu gostaria de trazer também uma grande pesquisadora nessa área da avaliação, que é Jussara Hoffmann, na qual ela vai dizer o seguinte, que a essência da concepção formativa está no envolvimento do professor com os alunos e na tomada de consciência acerca do seu comprometimento com o progresso deles em termos de aprendizagens, na importância e natureza da intervenção pedagógica. A visão formativa parte do pressuposto de que sem orientação de alguém que tenha maturidade para tal, sem desafios cognitivos adequados, é altamente improvável que os alunos venham a adquirir da maneira mais significativa possível os conhecimentos necessários ao seu desenvolvimento, isto é, sem que ocorra o processo de mediação. Mas então, o que é um relatório individual de aluno? Ele trata-se, pessoal, de um documento que deve ser feito, preenchido bimestralmente ou no máximo semestralmente, de acordo com as indicações da escola ou daquele determinado centro de educação infantil. Além disso, ele pode aportar áreas nas quais aquele aluno deve ou pode melhorar, além de comunicar à família sobre isso. Quando a família compreende o que está acontecendo, fica mais fácil dela aceitar esse encaminhamento e propor até ajudar nesse processo. Mas então, como fazer o relatório individual da criança? Embora os relatórios façam parte da rotina do professor, é comum que ainda existam dúvidas na hora de redigir tal documento. O relatório individual da criança deve começar com a identificação do estudante. Escreva de forma que, se alguém for ler daqui a 10 anos, consiga saber o histórico dessa criança e quem é ela. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, nesse momento de identificação, a gente coloca o nome da escola, o nome da criança, a turma, o período, a coordenadora, entre outras coisas, Em seguida vem a parte da introdução. Mas o que é que a gente faz na introdução? A gente aborda a proposta do trabalho. Fale também sobre o desenvolvimento das competências da BNCC. Não precisa também fazer um texto sobre a BNCC porque os pais não costumam conhecer ela. Aqui nessa parte, reconhecimento da criança, nesta etapa, é hora de elogiar aquela criança, Então, eu coloquei até aqui como exemplo, você pode dizer que ela é participativa, que ela é querida por todos na escola, que é muito centrada nos estudos. Em suma, é para você reconhecer o aluno no que ele é bom e destacar isso. Claro que futuramente, a escrita daqueles pontos que a criança precisa melhorar, deverá ser descrita. Mas para a gente começar de uma maneira aceitável e positiva, é bom a gente colocar os pontos positivos primeiro. No desenvolvimento, lembre-se que é importante considerar a BNCC e as suas 10 competências socioemocionais. No geral, não há uma regra para apresentar o desenvolvimento da criança no relatório individual. Porém, eu particularmente gosto de apresentar o desenvolvimento dividido pelos campos de experiência. Inclusive aqui nesse relatório, eu começo com o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, e com algumas perguntas para guiar o desenvolvimento da criança nesse campo mais específico, Por exemplo, como a criança se comporta, como foi a adaptação, ela compreende as interações interpessoais, Aqui no campo de experiência, corpo, gesto e movimentos. Como é o desenvolvimento motor global? Como é o desenvolvimento motor das mãos? Como ele se expressa? Como ela se expressa? Por música? Por dança? No campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Como ela se expressa? É por desenhos? Ela faz leitura de imagens? Consegue seguir ritmos? Reconhece as cores? E já no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, eu me guio a partir das seguintes perguntas, Se ela conversa bem, se ela se faz entender, se ela consegue participar de histórias, se ela consegue conversar e contar algo, se ela fala certo, se ela fala errado. E no último campo de experiência, a ordem dos campos de experiência não importa muito, Mas aqui no último campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, eu me guio a partir das seguintes perguntas.
tem noções espaciais temporais, tem noções de grandezas, medidas e quantidades. Claro que você não vai ficar somente nessas perguntas. Para finalizar, é preciso citar se aquela criança ela atingiu ou não o objetivo proposto durante aquele bimestre ou aquele semestre. E se ela não estiver preparada para o próximo bimestre ou semestre, é aqui que entra a sinalização para a família, porque é a partir daqui que você, professor, pode sinalizar, pode mostrar para aquela criança que ela precisa ou de um trabalho mais ativo por parte da família ou até mesmo de um encaminhamento para um outro profissional. E aqui já entra aquela questão da ajuda multiprofissional, né? Também é na conclusão que você pode agradecer a parceria da família. E obviamente, por fim, é importante você datar, afinal a gente está falando de um documento. Enfim, o relatório individual é um documento que precisa ser feito pelo ou pela docente, tanto no ensino remoto quanto no ensino presencial. E foi isso, vou disponibilizar esse arquivo e talvez um outro que eu já tenho feito aqui no link da descrição e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado.